Eu quero convidá-los a uma reflexão na Palavra de Deus, no livro de Atos, capítulo 2, de Atos dos Apóstolos. Capítulo 2, do versículo 42 ao 47. O texto nos fala como que os irmãos viviam ali em Jerusalém, bem no início da igreja primitiva. Então esse é um dos testemunhos mais antigos da igreja. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amado Deus, muito obrigado por esse quadro maravilhoso da tua igreja apostólica, da igreja primitiva. Senhor, suplicamos a graça da orientação do teu Espírito Santo na meditação da palavra, na preparação do nosso coração para tomarmos parte no pão e no vinho na mesa que é do teu Filho Jesus. Senhor, que tu nos orientes, que o Senhor venha presidir nesta reunião e, sobretudo, na mesa que é tua, Senhor, mesa memorial da aliança eterna que temos contigo, em nome de teu Filho Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós propositalmente escolhemos esse texto, não é, para mostrar a vocês o que é uma igreja saudável. Esta igreja era uma igreja recém-nascida no dia de Pentecostes. A igreja do Senhor. No Novo Testamento usa-se a palavra eclésia, que quer dizer o ajuntamento, a assembleia daqueles que foram tirados do mundo por um propósito especial de Deus. O Antigo Testamento fala do povo de Deus, usa a palavra hebraica kahal, que é o ajuntamento do povo de Deus, a assembleia dos filhos de Deus. A palavra grega dá um sentido um pouco mais abrangente. É a assembleia daqueles que foram tirados do mundo para o Senhor. Ainda que a igreja permaneça no mundo, porque ela tem a sua missão aqui no mundo, mas a igreja é de propriedade do Senhor Jesus Cristo.
Então aqui nós temos um quadro maravilhoso de uma igreja viva. Eles não estão meramente ocupados. Nós percebemos nesses versículos a vitalidade da igreja primitiva. E nós então partimos de um modelo bíblico. Esse modelo é estabelecido num contexto de um grande avivamento que está acontecendo após o Pentecostes. Então, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, é derramada sobre a igreja. Eles estavam 120 discípulos reunidos ali no cenáculo, em Jerusalém, e quando línguas de fogo vieram sobre eles. E a partir daquele momento, cheios do Espírito Santo, eles saem daquele cenáculo para começar o cumprimento da missão, da grande comissão. E a igreja, então, tem atravessado 2 milênios, e nós estamos diante do cumprimento da grande comissão. A mesma missão que começou a ser cumprida em Jerusalém. A missão da igreja é como eu comparo que você já atirou certamente uma pedra em um lago. E você vê que a partir do centro onde a pedra caiu, projetam-se vários anéis, vários círculos. Assim também é a missão da igreja. O epicentro desta missão começa na cidade de Jerusalém. E aí então a missão vai se expandindo da Judéia para Samaria, e ela se expande para as outras nações circunvizinhas. Ela atinge a Ásia Menor, e depois a missão atinge a Europa, e da Europa ela se irradia para outros continentes, chegando ao continente americano, a América do Norte e a América do Sul, e nós estamos ainda cumprindo esta grande comissão. E o que nós precisamos perguntar neste momento é se a igreja mantém a vitalidade e a sanidade espiritual que a igreja primitiva tinha. 2 milênios se passaram, meus irmãos, e nós precisamos compreender que somente mediante o poder do Espírito Santo e da Palavra de Deus poderemos cumprir a grande comissão. Irmãos, não somente os pastores da igreja, mas todos os membros da igreja são responsáveis pela missão. Nós somos responsáveis por aquilo em que a nossa igreja está se transformando a cada dia. Será que estamos mais parecidos com Jesus ou será que estamos mais diferentes de Jesus? Eu vou citar um livro que li há alguns anos atrás. Um pastor e teólogo americano escreveu um livro sobre as marcas de uma igreja saudável. E ele enumerou 9 marcas, sendo 3 que ele considerou essenciais e 6 outras que ele considerou
importantes. E eu vou enumerá-las aqui para vocês. Não é? Primeira, pregação expositiva da palavra de Deus. Ele coloca este item como essencial para termos uma igreja saudável. O que significa pregar expositivamente? Isso quer dizer expor a Bíblia. Há uma diferença entre pregações expositivas e pregações tópicas da palavra de Deus. E eu vou diferenciar de uma maneira bem simples e não acadêmica. O pregador tópico é aquele que pega uma ideia e usa, então, versículos da Bíblia Sagrada para corroborar a sua ideia. Então, a Bíblia trabalha para o sermão deste pregador. O pregador expositivo é diferente. Ele expõe as Escrituras. Então, o pregador trabalha pela exposição da palavra de Deus. São dois contextos totalmente diferentes. Os pregadores que atraem as maiores multidões são pregadores tópicos, em que versículos isolados da Bíblia são usados para fortalecer uma determinada tese que está na cabeça daquele pregador. É claro que Deus pode usar esta forma de pregação, tem usado. Mas a pregação expositiva é uma marca de vitalidade e tem usado. Mas a pregação expositiva é uma marca de vitalidade e de saúde de uma igreja. Segunda marca que este pastor citou como essencial, a teologia desta igreja saudável é uma teologia que parte sempre da Bíblia, é uma teologia bíblica. Sabe, meus irmãos, nós podemos interpretar a Bíblia de muitas maneiras diferentes. Por exemplo, há pessoas que interpretam a Bíblia de uma maneira simbólica. Há outras pessoas que fazem uma interpretação atomizada. Pessoas que leem pouco a Bíblia e procuram um versículo na Bíblia que possa falar ao seu coração. É isso que nós chamamos de leitura atomizada. É uma forma perigosa de leitura, porque é uma forma de leitura que você não pressupõe o contexto da Bíblia. E você pode criar uma interpretação errada se você não usar a Bíblia. Por isso que pregadores da Bíblia, pastores, evangelistas, precisam gastar muito tempo com a Bíblia. Não que Deus não possa usar um novo convertido para dar um testemunho e até mesmo para pregar. Deus pode usar. Onde Deus está, tudo pode acontecer. Mas eu pergunto para você, quantos anos uma pessoa fica numa faculdade de medicina para poder fazer um diagnóstico e prescrever uma medicação? A pessoa fica 6 anos de curso, mais 2 ou 3 anos de residência, então 8 a 9 anos para poder fazer um diagnóstico e prescrever um tratamento.
Nós não queremos de maneira nenhuma intelectualizar a fé cristã. Nós queremos apenas mostrar que aqueles que pregam a palavra de Deus precisam gastar tempo com a palavra de Deus. Um versículo tem uma imensidão de contextos, contextos imediatos, contextos remotos, e por fim o contexto de um versículo é a Bíblia toda que deve ser lida e que deve ser pregada em uma igreja. Então é isso que eu me refiro como uma teologia bíblica, é uma marca de saúde de uma igreja. Terceiro ponto que este escritor considera como essencial, absolutamente essencial, para você dizer, esta igreja é uma igreja saudável. É um entendimento bíblico a respeito das boas novas do Evangelho. É entender o que significa as boas novas de salvação em Cristo Jesus. Entender como é que Deus nos dá gratuitamente a salvação mediante a fé e a graça do Senhor Jesus Cristo. Agora ele enumera 6 marcas importantes de uma igreja saudável. Entendimento bíblico da conversão. Irmãos, a conversão é um episódio importante da nossa vida espiritual, tanto quanto o nascimento físico. Então, a vida espiritual tem um começo, e é isso que nós chamamos de conversão. E se uma pessoa não pode te dizer quando foi que ela se converteu, muito provavelmente ela não se converteu. Talvez ela tenha abraçado o costume religioso de sua família ou de sua comunidade. Mas a conversão é um episódio claro e nítido em nossa peregrinação espiritual. Quinto ponto, entendimento bíblico da evangelização. O que significa propagarmos as boas novas do Evangelho. Sexto ponto, entendimento bíblico da membresia. O que é que significa ser membro do corpo de Cristo? Já que o apóstolo Paulo diz que nós somos membros do corpo de Cristo. Em particular, cada um tem uma função no corpo de Cristo. Então, nós precisamos ter claramente um entendimento para isso. Sétimo ponto, disciplina bíblica na igreja. Assim como em um lar, se a criança faz alguma coisa errada, se ela se rebela contra a autoridade de seus pais, então ela deve receber uma disciplina. A disciplina é uma marca de paternidade, é uma marca de amor. Disciplina não é punição. Então, a igreja saudável tem um entendimento bíblico a respeito da disciplina eclesiástica. Número 8. Crescimento e discipulado bíblico tem que estar presente em uma igreja saudável. E número 9, liderança bíblica, liderança que acontece de acordo com o modelo que nós encontramos na palavra de Deus. Tá? Então, essa é a maneira de pensar de um teólogo americano chamado Mark Dever. Agora eu queria falar para vocês, nessa reflexão sobre a igreja,
que queria destacar 3 sintomas de uma igreja enferma. Qualquer enfermidade produz certos tipos de sintomas. E uma igreja enferma apresenta sintomas também. Número 1, a igreja abandona a pregação da palavra de Deus. Por essa razão, ela perde a sua integridade teológica. Então, esse é um sintoma bastante grave. O fato de que pessoas estão falando sobre Deus não quer dizer que estas pessoas estão pregando o Evangelho. Então, preste atenção neste sintoma. Sintoma número 2. A igreja abandona o discipulado. Então, o discipulado é trocado por eventos, atividades, shows. Ao invés daquele trabalho contínuo, mais íntimo, de edificação dos membros da igreja. Então, uma igreja voltada para eventos. Às vezes, uma igreja está em grande atividade. Atividade não é sinônimo de vida. Deus quer que a igreja esteja viva, não somente ocupada. Então, excesso de ocupação e atividades. Às vezes, há igrejas que têm uma estrutura organizacional escravizante, porque o membro precisa estar na igreja na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. E eu te pergunto, quando este membro da igreja vai cumprir a sua missão com relação à sua família, com relação aos seus parentes próximos, com relação aos seus vizinhos, com relação aos seus amigos de trabalho? Essa pessoa não vai ter tempo para cumprir a sua missão. Então, não vamos confundir atividade com vitalidade. Sintoma número 3. A igreja está enferma quando ela abandona a disciplina bíblica, a disciplina eclesiástica. Na igreja enferma, o membro faltoso, ele pode continuar em pecado, que ele não vai ser aborrecido pelos seus líderes. Então, esse é um sintoma de uma igreja enferma. A disciplina eclesiástica em uma igreja não existe para excluir membros. Ela existe para incluir membros que estão enfermos, que estão frágeis por causa do seu contato com o mundo. E essas pessoas precisam, então, ser restauradas. No tempo da igreja primitiva, a disciplina eclesiástica, às vezes, era aplicada de uma maneira muito contundente. Por exemplo, certa vez, um casal mentiu ao Espírito Santo. Isso está no livro de Atos. Eles mentiram ao Espírito Santo. Eles entraram em acordo a respeito da mentira e eles foram para o culto. E quando entraram na igreja, caíram mortos no meio da reunião. Isso mais parece uma execução, não é? Mas aquilo foi uma forma de disciplina severa e sumária,
e o temor do Senhor caiu sobre a igreja, porque eles estavam tendo uma experiência divina no começo da igreja. E pessoas que eram muito abastadas vendiam, não vendiam tudo, mas vendiam alguma coisa que tinham sobrando e socorriam os pobres da igreja, as viúvas, os órfãos, não é? E foi nesse contexto que Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo, entraram em acordo sobre aquilo e foram para a igreja e foram prontamente julgados por Deus. Aqui eu quero dar um esclarecimento sobre esse texto. O fato de que os pobres foram socorridos, isto não virou na igreja primitiva uma doutrina. A proibição da propriedade privada, ela é uma característica do marxismo, não é uma característica do cristianismo. Não é errado a pessoa ter uma propriedade privada. Pelo contrário, as autoridades precisam defender o direito do cidadão trabalhar e adquirir a sua propriedade privada. Mas o que está acontecendo aqui no livro de Atos? As pessoas mais abastadas foram movidas pelo Espírito Santo a socorrer os que tinham de menos. E foi isso que aconteceu, motivado pelo amor, motivado pelo Espírito Santo. É exatamente o contrário daquilo que fazem os marxistas, que desapropriam as propriedades privadas à força. Deus jamais mandou fazer isso. Então, meus irmãos, temos aí 3 dos sintomas graves que nós encontramos, sintomas de enfermidade na igreja do Senhor Jesus Cristo. Na medida em que o mundo vai ganhando ascendência no coração dos crentes, estes sintomas vão aparecendo na igreja. Há poucos dias eu li uma frase de Charles Spurgeon e ele dizia assim: eu acredito que uma razão pela qual a Igreja de Deus neste momento tem tão pouca influência sobre o mundo é porque o mundo tem muita influência sobre a igreja. Quando foi que o mundo começou a ganhar influência sobre a igreja? Muito cedo, meus irmãos. No 1º século, nós já temos esse fenômeno. Nós vemos uma grande diferença entre o que encontramos aqui em Atos, capítulo 2, o texto que foi lido, e a primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Parece que a igreja de Corinto já concentrava, naquele 1º século, vários problemas e características que nós vemos na igreja de hoje. Por exemplo, a imoralidade já tinha entrado, a hipocrisia já tinha assolado, o espírito faccioso, divisões já haviam assolado a igreja. A igreja de Corinto já estava sujeita a uma palavra de repreensão severa da parte do apóstolo Paulo. Nós, normalmente, nos dias de ceia, nós lemos 1 Coríntios 11. É uma revelação que o apóstolo Paulo recebeu do Senhor Jesus.
a respeito da ceia. Mas nesse mesmo capítulo, ele está corrigindo e disciplinando a igreja de Corinto por causa do mau uso da liberdade cristã, especialmente na celebração da ceia. Então nós vemos na igreja de Corinto aquilo que vemos nas igrejas dos dias de hoje, uma ambivalência. Podemos dizer um paradoxo, algo que não conseguimos explicar. Há uma falta de sintonia entre o potencial que esta igreja tem de ser bênção para toda a terra e aquilo que ela realmente está fazendo. Então, esta ambivalência é que o Espírito Santo quer tirar. Amém, igreja? Entre aquilo que somos e aquilo que deveríamos ser como o corpo de Cristo. É nesse espaço que a graça de Deus precisa agir. É nesse espaço em que o Espírito Santo precisa agir. Eu estava meditando sobre essa necessidade da igreja e que ela só pode ser remediada pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. E eu estava me lembrando de uma frase de John Newton, e ela é perfeitamente aplicável à situação da igreja. John Newton foi um pastor inglês. Ele foi traficante de escravos naqueles navios negreiros. E ele se converteu e tornou-se um discípulo de Jesus Cristo, pastor e compositor de hinos. Muitos hinos famosos foram compostos por ele. Inclusive um hino que é uma espécie de segundo hino dos Estados Unidos, chamado Amazing Grace, Graça Maravilhosa, um hino lindo, com uma letra e melodia muito bela. E depois nós poderíamos cantar. O pastor Nê sabe a letra, pode nos dirigir. A madre pode tocá-la ao piano, não é? Mas antes quero compartilhar a frase de John Newton. E esta frase que eu creio que pode ser perfeitamente aplicada à igreja. Ele disse assim: não sou o que devo ser, não sou o que quero ser, não sou o que um dia espero ser, mas graças a Deus não sou o que fui antes, e é pela graça de Deus que sou o que sou. Meus irmãos, essa é uma confissão muito importante de alguém que compreendeu o que o Evangelho do Senhor Jesus representa. Nós podemos pegar a frase de John Newton e aplicá-la exatamente à nossa situação como igreja. Ainda não somos o que devemos ser.
ainda não somos o que queremos ser. Ainda não somos o que um dia esperamos ser. Mas vejam agora esta conclusão. Mas graças a Deus, não somos mais o que fomos antes. E é pela graça de Deus que somos o que somos, através de Jesus Cristo, através de seu Evangelho, através de sua palavra. Amém? Então isso faz toda a diferença em nossa caminhada. Amém? Ao nos prepararmos espiritualmente para cearmos nesta noite, e eu quero pregar menos para que nós possamos dedicar o nosso tempo à comunhão, eu queria compartilhar com vocês que nós, como igreja, precisamos de uma reflexão honesta, transparente diante de Deus, a respeito do momento em que vivemos como igreja. Por isso usamos a frase de John Newton, que é uma espécie de uma confissão. Ele está abrindo diante de Deus a sua ambiguidade. A igreja passa por isso também, porque a igreja é uma instituição divina e, ao mesmo tempo, humana. Ela é celestial por causa da presença viva do Espírito Santo no meio dela. Mas ela é terrena, porque a sua missão está aqui. Nós nos convertemos a Jesus Cristo e não fomos para o céu. Nós ficamos aqui. A nossa missão está aqui. Compete-nos, mediante a palavra e o poder do Espírito Santo, trazer o céu para cá. Amém? Nós não devemos ter um sentimento escapista. A nossa missão está aqui. O céu será para os cristãos um lugar de colheita. Aqui está o lugar de plantio. E aqui nós precisamos resolver diante de Deus essa questão que John Newton colocou de uma maneira tão honesta, tão clara. E eu quero convidar a igreja para um momento de oração nesse instante. Amém? Queria chamar os músicos para cá. E eu gostaria que a minha mãe tocasse Amazing Grace no piano. E se o pastor Ney lembrar a letra. Obrigado. Os músicos, as cantoras, por favor, venham para cá. Queridos irmãos, estávamos falando de John Newton. Havia um grande abismo entre aquilo que ele foi e aquilo que ele se tornou em Cristo Jesus. Tanto é que a melodia
deste hino lembra a melodia que os escravos cantavam. E a vida daquele homem foi transformada. E a nossa vida precisa ser transformada. Amada igreja, o Evangelho não é uma força moralizadora somente. O Evangelho é um poder transformador, que quebranta e transforma até mesmo os corações mais empedernidos, mais endurecidos. E nesta noite, antes de tomarmos o pão e o vinho em sinal de nossa aliança com Jesus Cristo, antes de termos esse momento de identificação plena com Jesus Cristo e com o seu corpo aqui na terra, nós queremos refletir sobre as palavras deste hino. Amém? E vamos fazê-lo em oração.